Boa noite, responsáveis da turminha 11B. Tudo bem? Como estão as crianças? Espero que vocês estejam bem. Bom, estamos na 11ª semana de atividades sugeridas pela Prefeitura da cidade de São João de Meriti. E eu mandei para vocês o PDF dessas atividades. Eu estou abrindo aqui no meu computador. Vocês conseguirão abrir pelo smartphone ou por um computador qualquer, tá? E aqui eu vou dar uma ajuda a vocês. Olha, estou passando aqui as folhas para chegar nos exercícios. Vou dar uma ajuda mais ou menos para vocês, como é que vocês podem fazer com as crianças. Aqui vocês estão vendo, aqui ó, um cabeçalho, onde eu estou passando aqui o mouse, tá? Podem começar a ensiná-los também a preencher cabeçalho, é interessante, com paciência, viu? Mamãe, papai, responsável que vai estar com as crianças, porque eles precisarão bastante da ajuda de vocês. Aí aqui nós temos o texto, ó, Cai Cai Balão, né? Um texto bem oportuno, por conta das festas juninas. E vamos lá. Vocês vão cantar com as crianças e ler com eles, com animação, com alegria, né? Porque a gente tem que tornar esses dias de pandemia, que são tão difíceis, um pouquinho prazeroso para eles. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. É uma cantiga popular, né? Aquela. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Aqui tem algumas figuras, o balão, né? Eles podem colorir. E aqui embaixo começam os exercícios. Faça o que se pede. Quantas vezes você encontrou as palavras balão? Aí vocês vão colocar aqui, ó, o número de vezes que a palavra balão apareceu lá em cima nesse textinho aqui que nós acabamos de cantar, tá? E ler para eles. Quantas vezes aparece também no texto a palavra não? Aí vocês vão colocar aqui quantas vezes, vão contar com eles, sempre fazendo com eles, tá, gente? As atividades são para as crianças fazerem, com o auxílio e a companhia de vocês, tá bom? E aí o B é ligue. Então aqui nós temos do lado esquerdo 3 imagens e do lado direito 3 palavras. Nós temos balão, mão, sabão. E aí nós vamos ligar com as suas respectivas palavras. Ó, balão. Opa, peraí, que eu acho que eu não desci tudo. Ah, e tem a rua aqui também, ó, e o balão. Aí a gente vai ligar essas imagens, a sua respectiva palavrinha, né? Vai ligar a rua, a palavra rua, a mão, a palavra mão, a imagem mão, a palavra mão e assim sucessivamente. Aqui nós temos um você sabia, uma informação. Ó. Você sabia que soltar balão é crime? Pode causar incêndios, destruir casas, matar pessoas e maltratar o meio ambiente? Então, nessa época de festejos juninos, existem muitos relatos de acidentes com balão que realmente causam danos irreversíveis ao meio ambiente e às pessoas, animais. Então, hoje em dia, soltar balão é crime, mas não foi, né? Há algum tempo não era crime. Portanto, a gente vê textos, a gente vê ainda a cultura do balão. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente não pode mais fazer isso. O quão prejudicial é para o meio ambiente. Muito bem. Observe a cena abaixo. A gente está vendo aqui cena, ó. Essa cena aqui, essa figura. Né? Árvores e o balão caindo. A impressão que dá é que ele está caindo. E aqui vem as perguntas, ó. Com a ajuda de um adulto, responda. O que vai acontecer quando o balão aceso cair na grama? A pergunta é na grama, mas a gente pode conversar com a criança e falar o que você acha que vai acontecer quando se o balão aceso cair na árvore, na grama, no matinho, né? E explicar para a criança como é o mecanismo do balão, que ele tem uma bucha que fica aceso, por causa do calor ele vai subir, né? E ele às vezes desce aceso também e ele pode causar incêndios e desastres horríveis com pessoas, animais e meio ambiente em geral. Complete o quadro número 5.
e conte o número de letras. Então, tá vendo aqui o quadro? O quadro é, a expressão é meio ambiente. E aí vocês conversem com a criança. O que é o meio ambiente? O meio ambiente é toda essa estrutura vital que nos envolve, né? É a natureza, são os animais, as pessoas, toda a estrutura natural que nos envolve forma o meio ambiente. E aqui, o exercício pede aqui no enunciado número 5, que as crianças completem o quadro e conte o número de letras. Então aqui eles estão vendo que está completa a expressão, meio ambiente. Aqui eles vão completar, olha, com as vogais que estão faltando para completar a palavra meio ambiente, tá vendo? Aqui são consoantes, enfim, com as letras que estão faltando para completar a palavra meio ambiente. E a criança tem que fazer isso com a ajuda de vocês, porque elas ainda não sabem, talvez, fazer isso de forma autônoma, ou seja, sozinhas, né? Número 6, marque um X nas alternativas corretas. A. Para preservar o meio ambiente, devemos causar queimadas, não jogar lixo nos rios. Então, o que nós devemos, quer dizer, é para marcar a alternativa correta. Para preservar o meio ambiente, a gente tem que causar queimada? O balão causa queimada, nós já acabamos de falar lá em cima, né? Que o balão ele causa incêndios, queimadas nas florestas e causa um dano irreversível ao meio ambiente, não é? Então, certamente, a resposta alternativa correta não será causar queimadas, mas será não jogar lixo nos rios, por exemplo, né? Uma forma de preservar o meio ambiente, não jogar lixo nos rios. Descendo mais um pouquinho, a gente tem aqui B, jogar lixo nas ruas causa. Aí sim, né? Muito interessante esse assunto. Por que a gente está trabalhando isso? Porque nós também estamos trabalhando a questão do meio ambiente, da importância de nós preservarmos o meio ambiente, de nós termos a compreensão, e isso é importante que vocês falem com as crianças, que o meio ambiente é muito fundamental, vital para a nossa existência. Nós dependemos do meio ambiente, né? Nós precisamos que as árvores elas fiquem no lugar delas, que elas existam, porque elas produzem oxigênio. A gente precisa que o rio não seja poluído, né? Porque nós acabamos por beber a água do rio. Quando ela chega lá na estação de tratamento, é tratada e retorna para as nossas casas. Então, assim, uma série de fatores que nós temos no meio ambiente, o nosso recurso de subsistência. Então, nós temos que ter cuidado. Então, a letra B diz assim, jogar lixo nas ruas causa. Aí, primeira opção, enchentes, limpeza das ruas, entupimento dos esgotos. Claro que correto são enchentes e entupimento dos esgotos, né? A gente passa por isso muito em São João de Meriti, na verdade em toda a cidade do Rio de Janeiro. Quantos bairros não ficam alagados justamente por causa do lixo que algumas pessoas depositam nas ruas, não é verdade? Então o lixo ele não desaparece, né? O lixo volta. E volta para minha casa, para a casa da outra pessoa e muitas vezes para a casa de quem nunca jogou lixo na rua, não é verdade? Então é isso. Outro você sabia, ó. Você sabia que no dia 5 de junho comemoramos o Dia do Meio Ambiente? Vamos aprender a cuidar do lugar onde vivemos? Olha lá que legal. Então, tudo isso é trabalhado com a criança, né? A importância da gente ter cuidado, da gente ser responsável com a utilização dos recursos naturais, responsável com a utilização do meio ambiente, né? Nós fazemos parte do meio ambiente e como seres racionais devemos proteger esse meio ambiente. Aí tem um desenho aqui, olha, da Turma da Mônica colocando lixo no lixo, não jogando na rua nem nos rios, né? E pode também comentar a respeito dessa imagem, perguntar para a criança se a imagem está correta, se não está, né? Sempre estimulando e trabalhando o assunto em todas as oportunidades com a criança. E uma boa opção para eles colorirem também esse desenho, né? A criança gosta de colorir e é um desenho bem bacana para que eles possam pintar bem legal. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer lugar público pertencem a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém, jogaria? A rua pertence a todos, tem muitos donos,
O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que podia estar sendo usado para outras obras. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa. Eu sempre, quando saio, tenho na minha mochila, na minha bolsa, um saquinho. E nesse saquinho eu costumo guardar todo o lixo que eu produzo nesse meu trajeto, nesse trânsito, né, meu pela cidade. Pegando metrô, pegando trem para ir para Coelho da Rocha, para ir para a unidade integrada. E muito me assusta quando eu vejo pessoas assim, deliberadamente jogarem de qualquer jeito lixo pelo meio da rua. E eu acho que isso precisa urgentemente ser falado entre nós, responsáveis, e os nossos filhos. Nós não podemos ser inimigos do nosso planeta, inimigos do meio ambiente. Né? A gente tem sempre a ideia assim, mas vai ter alguém para limpar, tem alguém da prefeitura para limpar. Sim, terá sempre alguém para limpar, graças a Deus que terá alguém para limpar, às vezes, a sujeira que a gente produz. Porém, o adequado é que a gente não pense que vai ter alguém para limpar. Né? O adequado é a gente não fazer a sujeira, pensando no nosso planeta, pensando na nossa rua, pensando no nosso bairro, pensando no nosso município, né? Tendo uma postura consciente com a nossa cidade. Vem aqui o número 7 agora, leia com a ajuda de um adulto. A poluição dos rios prejudica a pescaria. Muitos pescadores reclamam das atuais condições de pesca por conta da poluição das águas que afasta os peixes. Claro, né? Águas poluídas não são locais adequados da existência de nenhum ser vivo, né? Claro que não, a gente sabe que quando a gente polui o rio, como polui o rio? Jogando dejetos, jogando lixo, jogando produto químico, né? Então a gente sabe que a tendência natural desse rio é morrer. O rio morre com excesso de sujeira, com excesso de poluição. Mas morre como? Morre, ele não produz mais vida no seu interior. A começar pelos peixes. Isso é muito sentido por quem precisa de pescar, né? Pela população ribeirinha, que é a população que mora próxima às beiras dos rios, e eles pescam, eles vivem disso, da pesca, e eles sentem, quando o rio começa a morrer, não tem mais peixe, e aí a gente, como alguém que poluiu o rio, a gente participa também da perda financeira daquela família que precisaria pescar naquele rio para vender os peixes e para sobreviver dessa pesca. Então é muito triste quando a gente não entende o nosso papel no meio ambiente. Quando a gente imagina que vou jogar um lixo no chão, vou jogar um lixo no rio e vai ter alguém para pegar. Nossa imaginação está sendo muito curtinha, né? A gente precisa pensar maior, pensar grande, pensar que todo desdobramento, o lixo que eu jogo na rua, ele vai entupir o bueiro. E aí, quando tiver enchente, a água vai entrar na casa de um vizinho meu, de um amigo, de alguém que eu estimo, que eu não gostaria de prejudicar. Mas a minha ação inconsciente de poluir, de sujar a rua, o rio, está fazendo com que essa pessoa acabe por ser prejudicada. Então, é muito interessante, gente, a gente pensar assim e a gente passar a explicar isso para os nossos filhos. Essa tela que nós estamos aqui parado observando é uma tela, chama-se O Pescador, de uma pintora brasileira, Tarsila do Amaral. Está disponível aí nesse link para a gente analisar melhor. Muito bem, número 8. Responda. Na obra de Tarsila do Amaral, o rio está poluído ou limpo? Aí vocês vão olhar aqui e vão tirar as conclusões de vocês. Está poluído esse rio ou está limpo? Não é? Tarsila retrata na obra um meio ambiente bem cuidado e preservado. Olha aqui, ó. Então, questão B já responde a A. Tarsila retrata na obra um meio ambiente bem cuidado e preservado. Cite uma atitude que ajude a preservar a natureza. Aí vocês vão pensar, né? Que atitude ajuda a preservar a natureza? Jogar lixo no lixo? Não poluir o rio? Quais atitudes que ajudam?
Letra C. Qual seria a sua reação ao ver um peixe nadando num rio poluído? Ficaria alegre? Ficaria triste, chateado? Qual a sua reação? Olha aqui o peixe nadando num rio todo sujo, pneu, osso, lata, né, restos de objetos. Então, qual a nossa reação? Perguntar para o nosso filho, qual a sua reação, filha? Qual a sua relação, filho? Sua reação? Ficaria feliz ou ficaria triste? Marca aqui, né? Conversando com a criança, ela vai trabalhando e vai aprendendo e vai fazendo. Mas, gente, olha, o principal, às vezes, não é nem a gente só conversar, não, viu? A gente que é mãe, a gente que é pai, a gente que é responsável, o principal, na verdade, para uma criança é o nosso exemplo. Eu não consigo trabalhar esse tema com uma criança, explicar isso para uma criança, se eu saio com essa criança na rua, eu jogo lixo no chão. Porque a criança, ela aprende vendo, ela aprende a partir do nosso comportamento. Então, se a gente joga lixo no chão, a gente não consegue ensinar para o nosso filho a não fazer isso, né? Porque ele está vendo a gente fazer diariamente. A criança nos observa em tudo. Então, o bom mesmo é que a gente não jogue mesmo lixo no chão, para a gente ser um exemplo para os nossos filhos com as nossas atitudes, não somente com as nossas palavras. Número 9. Chico Bento plantou uma goiabeira e resolveu descansar debaixo da sua árvore. Vamos ajudá-la a contar as suas goiabas? Olha lá, então aqui já é um exercício mais voltado para disciplina de matemática. Aí vocês vão contar, ó, 1, 2, com a criança, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 e preencher aqui. É isso mesmo, preencher? Sim, colocar os números, numerais ali. Aqui a gente está trabalhando numerais e quantidade. Número 10. Amigos do planeta. No dia 5 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente. Somos todos responsáveis pela conservação do meio ambiente. Cada um deve ser um cidadão consciente, cuidar das plantas, da praça, da rua e também dos parques e jardins. Ser amigo do planeta é bom para você e para mim também. Textinho, né? Mais uma vez abordando a importância do cuidado com o meio ambiente. E aqui vem a perguntinha: qual é o nome do planeta em que vivemos? Aí vocês vão ajudá-los nisso. Planeta Terra. B. Quantas letras aparecem no nome do nosso planeta? Terra. Vocês vão contar as letras com as crianças. Quantas vogais? Vocês vão colocar aqui o numeral respectivo a vogais. Que no caso do Terra, são 2. Quantas consoantes? Também vão contar aqui, né? Contar e escrever aqui. No lugar, na casa em questão, que é o nome do planeta Terra, são 3 consoantes. 11. Observe cada quadro, pinte as quantidades de elementos pedidas e registre abaixo o número que representa as quantidades que você não pintou. Vamos entender? Vocês vão observar junto com as crianças esses quadrados. Um por vez. Esse aqui, né? A gente sempre começa com a criança da esquerda para a direita. Então, vamos nesse aqui primeiro. Observe cada quadro. Aí vai pintar as quantidades de elementos pedidas. Pinte 5 árvores, vai pintar 1, 2, 3, 4, 5. Pintou 5, tá vendo? Aí vai registrar, pintou 5. E registra abaixo o número que representa as quantidades que não pintou. Então, você vai pintar 5 e o número de árvore que sobrou, ó, 1, 2, 3, 4. Você vai botar aqui, sobraram 4 árvores sem pintar. Vai pintar o número pedido aqui e vai sobrar o que você não pintou. É o que você não pintou, o número que você vai registrar aqui. A mesma coisa no outro quadro, no segundo, que é com relação ao quantitativo de flores. Depois tem o de estrelas, depois o de maçãs. Número 12, pinte a maior árvore e circule a menor. Então, você vai deixar a criança responder, viu, o responsável? A criança responde. Quando ela não conseguir, você ajuda, você induz, você orienta essa resposta. Mas nunca responda pela criança, né? Afinal, a atividade é dela. E ela tem capacidade para responder, com a sua ajuda principalmente.
Então, aqui vai pintar a maior árvore, ó. Maior árvore, vai pintar. E vai circular a menor. O que é circular? Aqui é menor. Eu vou circular, ó. Eu vou fazer um entorno. Vou colocar essa árvore dentro de um círculo. Vou circular, tá? 13. Agora é com você. Complete a sequência numérica colocando cada número em seu lugar. Aqui tá trabalhando matemática, tá vendo? Quantidade e numeral. Então, olha lá. 1, 2, que vem aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem um desenho bem bacaninha, né? Da Turma da Mônica em festa junina. Número 14, perdão. Observe as barraquinhas e escreva os numerais que vêm antes ou depois. Aqui está trabalhando a ideia de antecessor e sucessor, quem vem antes e quem vem depois. Ó, eu tenho 9 aqui. Quem vem aqui? De que forma vocês podem trabalhar isso com as crianças? Contando. Pode trabalhar com a criança, para que ela lembre. Vamos prestar atenção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem criança que tem facilidade com esse exercício nessa faixa etária e tem criança que não. Então, realmente, eles precisam da ajudinha de vocês. Aqui, ó, quem vem antes do 6, 5. Quem vem antes do 2, 1. Quem vem depois é sempre mais fácil para eles. Quem vem depois do 3? 3, 4, 7, 8, 9, 10. Observe a figura e escreva a quantidade. Aqui é um desenho, né? Um festejo junino. E aqui é a quantidade de bandeirinhas. Aí você vai levar a criança lá e vai deixar a criança contar. E a criança vai colocar o numeral aqui. De estrela, tá aqui em cima. A criança vai contar e botar aqui. De mesa, qual a quantidade de mesa? A criança vai lá olhar no desenho e registrar ali a quantidade. De pacotinho de pipoca, ó, pacotinho de pipoca. A criança vai procurar lá. A fogueira, quantas tem? Quantos meninos dançando? Quantas meninas? Tá tudo aqui nesse desenho. É só deixar a criança contar e ajudar a criança a registrar aqui no retângulo. Bom, aqui já é o finalzinho, ó, da nossa atividade. Aqui é interessante, quem puder até imprimir, é um bingo da adição, ó. Podemos encontrar os números até em nossas brincadeiras. Aproveite para se divertir com sua família e os números. Então é um bingo, tá vendo? Legal para imprimir e brincar com a sua criança em casa, brincar de bingo. Tá bom, pessoal? É isso aí, então, atividade da 11ª semana. Estão disponíveis já para vocês no grupo dos pais. E eu espero que vocês se divirtam e que vocês ajudem bastante as crianças de vocês, que eu tenho certeza que vão progredir muito, mesmo em pandemia, tá bom? Um abraço e um beijo para todos.